A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Continuando aquele nosso bate-papo da semana passada, em que nós combinamos, né, que nós iríamos fazer um programa. Estava brincando aqui agora há pouco com o pessoal, que é um convidado que convida. Então, o convidado principal é o Valdenir Cruz, e que traz outros colegas de profissão e também programadores da Rádio Rio de Janeiro para bater um papo conosco. Porque quando o ano novo começa, nós ficamos em dúvida, todos nós. O que fazer, como fazer, de que maneira fazer. Então, já falamos de equilíbrio emocional em tempo de crise. É possível? Eu acho que a pergunta ficou bem respondida na semana passada. Depois, nós tivemos um programa sobre humor. O bom humor pode nos ajudar a vencer barreiras, a vencer dificuldades? Cada um vai pensar e responder com relação a isso. E hoje, nós temos a nossa querida Júlia, né? Quem é que não conhece Júlia? A convidada do Valdenir Cruz está aqui para falar de um assunto extremamente importante. É necessário, é preciso darmos importância a fazer um exame dos nossos propósitos de ano novo. Porque, às vezes, falávamos com Júlia agora há pouco, nós desejamos algumas coisas que não vamos conseguir alcançar. Isso não é pessimismo, não. É um pouco de pé no chão. Então, vamos examinar exatamente o que é que nós estamos propositando para nós mesmos para o ano de 2023, para que possamos colocar os nossos esforços naquilo que realmente possa ser realizado. Aquilo que ficar sem, se acontecer, fica de brinde, né? É um bônus. Mas é preciso a gente examinar. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma faculdade? Para eu alcançar a faculdade, eu vou ter que passar numa prova para me habilitar a cursar essa faculdade. Estou me preparando para essa prova? Ou eu vou poder ficar na praia todos os dias e no dia da prova marcada eu vou chegar lá e vou fazer essa prova e eu vou passar? Talvez sim, talvez não. Então, é necessário examinar quais são os nossos propósitos para que eles sejam viáveis. Por isso, nós vamos trazer aqui agora um grupo de jovens, pelo menos eram bem jovenzinhos na época que eu conheci, que tem uma canção lindíssima. É o grupo Alma Sonora e a canção chama-se Boas Notícias. Hoje os jornais disseram que o amanhecer é lindo, o homem é iluminado, fome é coisa do passado. Hoje os jornais disseram, não há drogas, não há vício, não existe desperdício. Hoje os jornais disseram que há muito mais sorrisos, animais protegidos, o ar não é poluído. Hoje os jornais disseram, bondade não é um jogo, verdade não é um logro. Hoje o amor é sol de bem querer. Hoje o amor é vida por viver. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor é sol de bem querer. Hoje o amor é vida por viver. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Gatinhos pedindo comida. Hoje os jornais disseram, bondade não é. Então, vamos ficar felizes Verdade
ficar embalados dessa música, saber que nós desejamos coisas boas. São utópicas? Talvez sim, talvez não, porque depende de nós realizarmos. Então, Valdeni e Júlia, qual é a importância de nós examinarmos quais são os propósitos que nós estamos pensando para nós? Para nós, olha bem o que nós estamos falando, é os propósitos que a gente pensa para os outros, não, que a gente faz isso também, né? Desenvolve propósito que é para outra pessoa. Qual é a importância de se examinar esses propósitos para não termos um ano de preocupações? Elas virão, fazem parte da vida, mas não ficarmos decepcionados. Primeiro as meninas. Começo eu? Olha aí, gente. Eu estava pensando até na música, né? A gente estava aqui conversando, e eu fico pensando que a grande questão da vida é a gente encontrar a beleza no que for que seja que nos aconteça. Às vezes é ótimo que quando todas essas notícias acontecerem, se é que elas vão acontecer dessa forma, porque eu fico imaginando que num mundo onde, por exemplo, não há vício, onde todos praticam bem, isso não é nem notícia de jornal, isso é o cotidiano da gente, né? Então, eu sinto que a gente está indo nosso grande bem-estar depende de como é que a gente lida com a adversidade que chega à nossa porta. E aí eu nunca me esqueço de uma frase, uma vez, numa festa num festival de Ano Novo, um namorado tinha terminado comigo antes das festividades, né? Namorado adora terminar antes dessa época. Eles adoram, vamos malhar os homens aqui, eles adoram. Antes de aniversário, antes do Natal. Antes do Dia dos Namorados. Antes do Dia dos Namorados, assim, é a especialidade. Vocês estão na berlinda. Aí eu falei assim, bem, o que eu vou fazer? Eu falei, bem, eu acho que eu vou para um retiro, assim, onde pelo menos eu vou encontrar alguém ali que está, né, assim, vibrando na mesma energia. E lá fui eu, e foi maravilhoso. Primeiro ano novo, assim, que eu fui viajar sozinha. E lá ficou o grupinho dos que foram sozinhos. Éramos 4 pessoas. E teve um último dia, a gente estava tomando banho de cachoeira. Um rapaz, assim, aí quando você vai passando novo, assim, no retiro, as conversas são bacanas, né? São legais. E o cara tava falando assim, nossa, eu aprendi que o segredo da vida é quando eu ressignifico o problema. Ao invés de dizer, nossa, aquele problema, eu falo, problema, seja muito bem-vindo. Que bom que você chegou. O que você veio trazer para mim? Então, eu sinto que isso é uma mudança de mentalidade. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse ano que vai se iniciar, que está se iniciando agora. É a gente aprender a mudar a mentalidade, porque a gente não tem como prever o que vai acontecer com a gente não tem como prever o que está lá fora, o que vai nos aguardar, quais são os próximos passos. E a coisa mais sensata que eu acredito que a gente possa fazer é olhar para dentro da gente e ver assim, por que eu estou vendo tanto problema no problema? Né? Por que eu não estou vendo um aprendizado no problema? Por que eu não estou vendo algo que vem aqui para me contar alguma coisa? Eu sinto que uma das grandes coisas que mudou para mim, a minha percepção de vida, foi entender que Deus não é mau. Que Deus ele está sempre promovendo coisas, a vida, o universo, seja como a gente queira chamar, está sempre nos promovendo coisas boas. Assim, a forma como a gente olha. Eu tenho feito uma tentativa de eliminar esse aspecto de castigo das coisas, porque eu acho que quando a gente olha para a vida, né? A gente está vivendo uma situação difícil, uma transição, e aí a gente olha tudo que chega pra gente, fora do que a gente preveu, como negativo. Quem disse que é negativo? Né? Como é que a gente sabe que é negativo? A gente julga que é negativo. Mas quem sabe essa é uma grande fonte de aprendizado, a coisa mais importante que iria te acontecer na vida. Só que a gente não consegue ter essa labilidade emocional. Uma clareza, né? Para poder olhar assim e falar assim... Eu entendo que tem momentos da vida que são muito difíceis da gente ver como bons, né? Sim. Principalmente quando a gente lida com crueldade, com injustiça. É muito difícil a gente ver amor ali. Mas eu sinto que esse é o exercício da evolução, da paz espiritual, e que não é um exercício de poliana, né? Não é um exercício de sair de fora, não querer ver o desafio. Sim. Eu sinto que é um exercício mesmo de... nossa, isso aqui está muito desafiador, mas o que isso está querendo me ensinar? E aí eu acho que tem
isso para mim tem super a ver com a proposta da gente falar hoje, né, das nossas metas, assim, essa avaliação emocional. Como é que a gente faz um check-in, né, se o que a gente colocou como meta é adequado ou não, né, para a gente. Porque eu sinto que muitas vezes o que a gente faz diz assim, eu quero esse ano, como você falou, entrar na faculdade. Tá, mas o que isso vai atender às minhas necessidades reais? Sim. O que eu estou buscando genuinamente com isso? Porque eu sinto que muitos dos nossos listas de desejos, elas estão imbuídas desse desejo da gente aparentar alguma coisa para alguém, ou ter uma conquista né, material. E eu acho que eu sugeriria que a gente colocasse primeiro que a gente diminuísse a nossa lista de desejo. Né? Se focasse assim nos 3 pontos, eu acho que já é o suficiente. E que a gente colocasse ali naquela lista de desejos pelo menos um aspecto emocional. O que eu quero me tornar melhor nesse ano? Né? Valdenir. A Júlia estava falando que estava me lembrando, né, uma coisa que a gente usa muito em consultório, de reelaborar, né? Reelabora isso, veja por outro ângulo, veja por outro aspecto. Né? Tem muitos ângulos para serem vistos. E não podemos negar, nós estamos num planeta de expiação e prova, estamos numa era de transição, onde o sofrimento ainda é muito intenso, é muito grande. Mas, gente, nós temos remédios, Sim. Nós temos vacinas, nós temos antídotos para os nossos males. Vacinas e antídotos Sim. para os nossos males. E uma coisa que eu, pelo menos, levo muito em consideração é uma fala de Jesus. Claro que eu estou longe de me comparar a ele, obviamente, não estou falando isso, pelo amor de Deus, mas é quando ele diz, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. E eu incorporei isso, ou tenho tentado incorporar isso na minha vida, na minha filosofia de vida. Então, às vezes eu digo, eu sou um otimista incorrigível. Está tudo ruim? Não está tudo ruim. Eu estou vendo ruim. Mas é minha visão, é minha percepção de mundo, minha percepção de relação. Aí é problema meu. Eu é que preciso reelaborar a minha percepção, o meu olhar, educar o meu olhar. E, de novo, não é para ser poliana, como lembrou a Júlia. O mal está aí, o mal existe. E é uma recomendação de Jesus. Tende bom ânimo, porque tereis tribulação. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz lá, em tudo seremos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Tá? É uma fala que nos convida a reflexões, que nos convida a reexaminar os nossos projetos. Qual o meu projeto de ano novo? O que eu quero para o ano novo? Porque normalmente, e aí, por favor, quem quiser se excluir, fique à vontade para se excluir, mas normalmente nós desejamos coisas materiais. Eu quero uma viagem, eu quero dinheiro, eu quero um emprego, eu quero emagrecer. É verdade. E o meu aspecto emocional? Né? E a inveja que eu tenho, o ciúme que eu tenho, sei lá se eu tenho ou não, mas todos nós temos dificuldades, equilíbrios emocionais. Qual o meu projeto para essas situações? Não vou nem falar de problemas, mas para essas situações. O que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, o que eu vou estudar, o que eu vou ver para me melhorar dentro dos aspectos emocionais? Porque não tenhamos nenhuma dúvida, todos nós somos sujeitos emocionais. É verdade. Nós temos inúmeras emoções nos borbulhando dentro de nós. Né? Nós temos emoções das mais saudáveis ou até as mais difíceis, não vou dizer nem doentes, mas mais difíceis. Porque qualquer emoção, mesmo uma emoção que aparentemente seja desagradável, dentro dessa ideia da reelaboração, eu posso olhar por um outro ângulo. Né? Eu estou sentindo isso, mas o que isso quer me ensinar? E nem é por quê, né? Para que eu estou sentindo isso? Isso, com certeza, vai me dando novas perspectivas. E como eu disse, a Júlia lembrou bem também aqui, né? Por isso que eu deixo ela falar primeiro, porque depois eu vou na sombra dela, vou falando que ela, vou repetindo o que ela falou, por isso que eu falei para ela falar primeiro. Mais fácil. Sim, fica mais fácil seguir o líder, seguir a líder. Ela está falando da bondade de Deus. É uma coisa que nós falamos
E na hora de representar? E na hora de viver? É interessante que você está falando e eu aqui pensando, né, com os meus botões. Com relação ao problema, quando ele surge, eu ainda não consigo dizer assim, problema, vem, eu vou procurar entender você. Não. Num primeiro momento, eu digo, minha nossa, mas e agora? Né? Aí eu digo, não, isso eu conversando, né? Dando aqui comigo mesmo. Não, isso na realidade faz parte do progresso. Né? É como uma prova de matemática. Já perceberam como eu gosto de matemática, né? Então, isso é como uma prova de matemática. Surgiu o problema, eu preciso ficar, né, de frente, observar. Não consigo ver ainda com esse olhar seu de... Né, no primeiro momento, problema. o lado bom, ele vai me ajudar a amadurecer, a entender. Não, num primeiro momento, não. Mas eu uso essa tática, né? Seria isso comigo mesmo. Eu digo, não, faz parte do progresso. E aí eu repito sempre, estamos num mundo de provas e expiações. Célia, você não decidiu? Você não fez um compromisso? Eu costumo conversar muito comigo, né? E isso surte um efeito maravilhoso, sabe, o Valdinei? Célia, você não assumiu o compromisso? Então agora enfrenta, vai devagar, não precisa de uma vez só. E isso tem ajudado muito, entendeu? Essa questão de você não ir de frente, não você, num primeiro momento, levar aquele susto e desorientar, vamos dizer assim. Eu vejo por esse lado. Porque nós temos uma fé. É. Nós acreditamos, nós somos cristãos, Isso. nós todos aqui somos espíritas. E, de novo, pegando a fala da Júlia, né, ela fala da justiça de Deus, que a gente vê injustiça, a gente vê... Na maioria das vezes, a gente vê né? situações desagradáveis. É. Mas precisamos entender. Injustiças eu vejo, Sim, mas não existe injustiçado. perfeito. Porque Deus é justo. No dia que eu sofrer alguma injustiça sem merecer aquilo, Deus deixou de ser justo comigo. E ele deixou de ser Deus. Então aí isso é uma entra a crença. confiança. Sim. Então entra A confiança, a fé, Isso. até a certeza. É. Eu acho que humildade A também. A humildade, É, sim, com é. toda certeza. Eu Isso penso mesmo. quando me deparo assim com esse lugar, tipo assim, caramba, isso não está fazendo sentido para mim. Como é que Deus pode ter permitido isso? Eu me Tá. recolho para minha humildade. Entendi. De que eu vivo num planeta de provas e Sim. expiações, que eu sou um espírito imperfeito e que eu não consigo ver a justiça de Deus nesse momento. O lado bom, Ao invés né? de achar É. que Deus está sendo injusto Sim, comigo, né? É a forma como eu consigo organizar emocionalmente, Sim. porque tudo é isso, né? Porque quando dói, a gente tem essas feridas emocionais. É. E aí a gente começa a colocar Deus como mais humano. Sim, E ele na ele nem realidade, existe como uma não. forma, né? Então, isso me acalma o coração, assim, de dizer que eu ainda não consigo compreender essa justiça. Ela não está visível aos meus olhos ainda. Isso seria uma forma de se examinar o que eu desejo, o que eu sonho e o que eu sou capaz de realizar, porque talvez o exame seja muito nessa vibe, né? Sim. Eu quero fazer isso, mas eu realmente posso fazer Ou talvez seja como é que eu lido com a frustração se eu não conseguir. quando isso não acontece. Será que eu penso em novas estratégias? Será que eu paro e penso, analiso assim, tá, não está funcionando desse jeito. O que eu preciso fazer? Eu preciso acionar novas pessoas, eu preciso tentar de outro jeito, porque o que eu sinto é isso. A gente traça os desejos, mas a gente quer daquele jeito. Né? Se o caminho começa a ficar emperrado, a gente geralmente desiste. Ou até, muitas vezes, usa uma crença, assim, tipo, ficar esperando, né? Se for para mim, vai acontecer. Sim. Né? Não, E o bom, né, o ideal, vamos dizer, seria buscar novos caminhos, né? Como você acabou de colocar. Buscar ajuda, buscar, né? Para continuar em frente, né? Seria isso. Sim, eu acho que esse é o processo. Eu acho que o primeiro de tudo, né, nosso propósito, o partido de tudo, o que eu falaria é, para a gente agora que está começando o ano, vamos parar e pensar, faz a lista de desejos. Depois que fizer, olha assim, o que isso aqui de verdade tem a ver com o meu emocional? Sim. Porque às vezes a gente não faz conexão. A gente quer, sei lá, um carro, né? Mas por que a gente quer um carro? Ah, sei lá, de repente o carro
traz para mim uma noção de liberdade. Liberdade é importante para mim. Então aí a gente tira o carro e fala assim, esse ano eu quero ter liberdade. Né? Como é que eu posso ter liberdade? O carro é possível? Até é, mas será que eu vou me enrolar muito financeiramente? Entende? Perdão, o que é que tem por trás desse desejo material, né? Desse desejo mais concreto? Porque eu acho que assim a gente amplia e até às vezes assim fala, o carro é legal, mas eu posso encontrar um outro jeito, né, de ter mais liberdade na minha vida, que não necessariamente seja o carro. Às vezes eu posso me desapegar de uns padrões de pensamento, né, uns julgamentos sobre status, talvez. Então eu sinto que esse tema de hoje, que é como é que a gente pode estar mais próximo do nosso propósito, tem a ver com a gente ir destrinchando esses desejos. O que é que a gente realmente está buscando emocionalmente? Sim. Às vezes a gente está buscando validação, né, de alguém, status, ou às vezes a gente até quer uma conquista, mas o que é que tem por trás dessa conquista? Eu sinto que esse é o grande, vamos dizer assim, o sarrafo, né? Igual aquele corredor. Sim. Né? O que é que existe que vai me tornar uma pessoa melhor? O que eu estou buscando? Eu sinto que esse é... Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade de fazer lista de desejos, porque eu sinto que o meu maior desejo é ser uma pessoa melhor, ser feliz. Só ela, né, Cláudia? Ser feliz, assim. Então, às vezes, eu tenho essa dificuldade. Eu vejo pessoas... Uma vez eu participei de uma atividade que o cara falava assim, não, você tem que colocar o que você quer no material, porque isso é que é de verdade. Sim. E aí eu fiquei meio empacada, assim. Porque não fazia sentido para mim. Agora, você falou no ser mais feliz, eu fiquei pensando, esse ser mais feliz é até um trabalho individual, né? Um alto trabalho de você construir essa felicidade independente do outro. Eu estou dizendo isso porque... Eu tenho já há algum tempo buscado, né, esse caminho. A partir do momento que eu consigo construir essa felicidade que eu quero, esse modo de ser feliz, eu tenho que aprender também a, vamos dizer, entender o outro, porque às vezes eu condiciono esse ser feliz baseado no outro, e na maioria das vezes não é, principalmente no momento atual. Né? A gente encontra tantos obstáculos que às vezes nem dá para ultrapassar, você precisa contornar. E eu penso, é uma construção. Né? Eu estou dizendo assim, que está tudo bem no início, é um processo de construção. Você ter esse cuidado com você. Se é esse um dos meus propósitos, eu quero ser mais feliz. Mas o que eu preciso fazer com relação a isso? Porque aí começa a surgir, né? Eu não sou feliz por isso, eu não sou feliz porque eu não tenho carro, eu não sou feliz porque eu não fui para Portugal, eu não fui para lá, eu não fiz isso. Então, eu acho isso né? É o que você acabou de falar. É uma construção que a gente precisa ter esse cuidado para não ficar. Então, nós estamos percebendo aqui, vocês viram que a coisa aqui fluiu, né? Foi um dos programas que mais fluiu, né? Sabia que com a presença de Célia isso iria acontecer. Obrigada, por ter ficado conosco. Não vou ficar calada. Não é uma receita de bolo, nós não temos uma receita para ensinar ninguém a alcançar coisa alguma e muito menos encontrar felicidade. Sem mas contar que eu sou assim muito, né? Porque na frente de dois entendidos. Mas é importante nós termos essa ideia do que vamos enfrentar nesse ano de 2023, porque quando nós somos confrontados, e nós fomos confrontados nos últimos 3 anos, 2020, 2021, 2022, nós fomos confrontados com ações e com situações que nós não podíamos fazer nada. No entanto, né, o ano novo traz uma esperança e traz um fôlego novo, e a gente precisa saber o que vai fazer com esse fôlego. Então, você que está nos ouvindo, não sai daí não. Fica mais um pouquinho conosco. Agora que eu ia falar. Agora que eu já ia dar as dicas de felicidade. Nós vamos fazer o intervalo e a gente volta rapidinho com as dicas de felicidade da Júlia, tá, gente? A gente volta já já. Quero ver essas dicas. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Então nós vamos tomar uma aguinha, refrescar nossa garganta, nossa mente, porque falar de propósitos para realizações futuras é muito sério. São segundos icônicos que separam o ano que estamos deixando de vivenciar e o ano que vamos começar a vivenciar. Então, são segundos. Estala-se o dedo, sai de 2022 e entra-se em 2023 e assim vai na sequência da nossa vida. Mas o universo em si não sofre modificação nenhuma. Nós estamos na praia olhando os fogos ou estamos na nossa casa jantando com familiares. Não há modificação. Ninguém fica mais magro, nem mais gordo, nem mais alto, nem mais baixo. Nada muda. É uma sequência contínua, porque vida é uma sequência contínua. Agora, existência, que é a nossa existência física, como o espírito reencarnacionista que somos, sabemos que nós temos uma vida em várias existências físicas. A existência, essa sim depende de propósito, depende de querer fazer, de ter a capacidade. Então, nosso bate-papo aqui é sobre um exame com mais tranquilidade e mais assertivamente sobre o que eu posso e o que eu quero, o que eu desejo e o que é uma necessidade real, como a Júlia falou. Quero comprar um carro por quê? Ele vai me dar status ou vai me dar liberdade? A gente precisa fazer esse contrabalançar para entender que propósito é esse que eu tenho para este ano de 2023, o que eu posso fazer para realizá-lo e aonde está a minha capacidade de realizar. Porque às vezes a gente quer muito, deseja muito, é até uma necessidade, mas não há uma capacidade. Que são coisas bem diferentes. Então, para os dois novamente, Valdeni, para os três, para a Célia também. O que fazer nesse autoexame que nós precisamos ter neste momento de elencar esses propósitos? Não precisa escrever em lugar nenhum, não. Basta que esteja escrito na nossa consciência, na nossa mente, para se alcançar ou não esses propósitos que sonhamos tanto. Eu acho que o primeiro passo é nos conhecer. O fato é, eu não sei o que eu quero, eu não sei do que eu gosto, eu não sei para onde eu vou. É tipo Alice no País das Maravilhas. O gato né? estava certo, né? O gato estava certo. Você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Então, eu preciso saber qual caminho eu quero. O que é que eu quero da minha vida para saber qual caminho eu vou seguir. Então, esse autoconhecimento que a gente fala sempre, e dentro da doutrina espírita isso é muito badalado, isso é muito falado, né? Autoconhecimento. E isso é importante. Então, eu preciso primeiro me olhar e saber o que é a minha felicidade. Sim. O que é que me faz feliz? Ter um carro ou estar em paz? Sim. Né? Ser feliz ou ter razão? Então, eu preciso dessas certezas em mim para, a partir daí, programar alguma coisa. Eu quero um carro que me dá liberdade. O que eu preciso para ter um carro? Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dobrar o trabalho, mas o carro tem imposto, tem seguro, tem gasolina, tem sei lá, então Tem manobrista. Então, tem que pagar estacionamento. Então, avaliar, isso realmente me traz felicidade? A Célia estava falando antes do intervalo da felicidade, que nós precisamos construir a nossa felicidade e não esperar do outro. Nós precisamos, ou precisaríamos, pelo menos, trabalhar a nossa felicidade independente do outro ou apesar do outro. Ou apesar do outro. Porque isso é para mim. Ninguém vai me fazer feliz. Ou infeliz. É, perfeito. Mas ninguém vai me fazer feliz a não ser eu mesmo com o meu trabalho. Então, de novo, lembrando os ensinamentos de Jesus. Nós estamos falando de uma emissora que divulga a doutrina espírita. E o nosso programa é o Movimento Espírita em Foco. Então, não é só o psicólogo que tem que falar o espírita também, né? Mas lembra, a cada um de acordo com as suas obras. Isso não são, parece clichês, mas são fundamentais. Pelos frutos se conhece a árvore. Qual fruto eu estou produzindo há 30 anos na Rádio Rio de Janeiro? Né? A Júlia está menos aqui, né? A Júlia está menininha chegou bem mais tarde. Tá mas certo. Qual fruto eu estou produzindo? O que eu estou produzindo? É a partir daí que eu preciso me examinar, aí sim, examinar as minhas emoções para montar o meu propósito. Eu falei aqui há 2
São uma semana, 2 semanas. Eu não sei porque eu estou toda semana aqui com a Cláudia agora esse mês, então eu estou dobrando aqui direto. Mas eu falei acho que não me engano, 2 semanas atrás, do acróstico META. Né? Legal. Né? Quando eu falei de mensuração, especificação, timing, ou tempo, e aplicabilidade. Tá? A minha meta precisa estar dentro desse parâmetro, desses quatro parâmetros, né, digamos assim, desses 4 lados aí da minha figura. Porque se estiver fora, eu posso realizar uma, mas se uma só, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas eu não posso comprar saúde, por exemplo. É verdade. Então a gente precisa ter essa definição, ter essa sagacidade, essa capacidade de nos olhar e saber o que vai me fazer feliz. A Júlia tem uma receita para felicidade, que a gente vai querer que ela passe aqui para a gente, né? Prometeu, tem que cumprir. Pergunta de $1 milhão. Eu sei que tem um né? monte de gente que ficou aqui. Pois é, todo mundo ficou aqui esperando para a Júlia falar da felicidade, então vamos deixar a Júlia falar. Eu queria falar um pouco. Tem um pessoal dentro da psicologia, especialmente dentro da psicologia positiva, que estuda sobre bem-estar e felicidade, né? É uma galera dentro da 4ª onda, dentro da psicologia, que vem querer sair um pouco do foco do adoecimento para entender o bem-estar. E esse pessoal tem muitas pesquisas já embasadas, e uma das coisas que eles falam é que, por exemplo, dinheiro traz felicidade, sim, mas até um ponto onde todas as nossas necessidades estão sendo atendidas. Depois disso, ele não traz mais felicidade. Se ele não puder pagar por alguma coisa, então não. Se ele, assim, é uma realidade. Se você está passando fome, se você está passando frio, se você está passando necessidades básicas, a gente não tem como mensurar sobre felicidade, porque existe um sofrimento real ali, infligido. É verdade. Então, por exemplo, um exemplo básico, eu tenho um sonho, sou jovem, acabei de me formar, passei no concurso público. Nossa, o primeiro ano é fantástico. Eu tenho dinheiro, eu compro as coisas. Dá 3 anos, aquilo ali já virou um desastre, você já não aguenta mais aquele trabalho, aquilo ali já tirou as possibilidades. Por quê? A gente não está falando do trabalho, mas a gente está falando sobre essa neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro se acostuma muito facilmente com as coisas. Então, a gente tem, sim, o dinheiro traz felicidade. Para quem não tem o que comer, o dinheiro para comprar uma comida é muita felicidade. Né? Isso mesmo. Quem não tem onde morar, quem tem dinheiro para pagar o seu aluguel, para comprar um terreno, é muita felicidade. Mas o dinheiro, ele não é felicidade ad eterno. E aí, quando os estudos vão indo assim para grandes quantidades de dinheiro, você vai percebendo que ele até traz infelicidade, porque ele é capaz de te proporcionar um estado de elevação, assim, de euforia imenso, que você não vai ter nunca mais, porque a primeira vez que você pula de paraquedas, a primeira vez que você compra o seu jato, a primeira vez que você faz um feito, ele nunca vai ser igual. Acaba então você fica surgindo viciado. um vazio, seria, né? Você fica fica viciado na busca daquela nessa satisfação. busca. Fica viciado. E assim, o que traz então felicidade? Conexões humanas. Conexões humanas, reais, verdadeiras, vulneráveis, onde você pode se sentir sendo você mesmo. Então, não adianta você estar no meio de um monte de pessoa que te idolatra, porque, sei lá, você é a pessoa que tem dinheiro, ou é do seu meio social quem tem o carro, ou é dono de alguma coisa, se você não sente que aquelas conexões são genuínas. Então, as pistas de felicidade, né, aqui, para o nosso ano, é a gente construir relações verdadeiras, construir relações genuínas. E o que traz mais felicidade de tudo é você sentir alegria nas coisas simples da vida, no seu simples dia a dia. Sim. Aprender a sabe essa sensação de que você está no lugar onde você tinha que estar, com as pessoas que você tinha que estar? Isso é a sensação de felicidade. Mas a gente associa felicidade a conquistas. Porque a conquista é externa, né? Algo que está lá e você pode lançar a mão dela. O que vem de dentro depende de você conseguir extravasar. Eu penso assim, né? Não é minha área de psicologia, mas eu penso assim, você quer muito algo justamente porque você não tem. Exato. E esse não ter, ao invés de você buscar uma consolação, eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo, não. Aquilo que você tem não te satisfaz. Sim. Você quer o que você não tem. Então, a sua felicidade está ali. E a busca, às vezes, ela é infrutífera, porque você busca, busca, e parece que é uma resposta que não vem. Eu me lembro aqui de um poema do Vicente Carvalho,
exatamente com esse título, chamado Felicidade. Eu não sei o poema de cabeça, não sou de memorizar muito isso, mas tem uma parte do poema que diz: felicidade existe sim, como a supomos. É uma árvore de dourado pomos. E a felicidade está sempre onde nós a pomos. Mas nunca a pomos onde nós estamos. Viu, Célia? É isso porque ele não sabia. O poema. Justifica. E você me fez lembrar um exercício que eu tenho feito ultimamente. Eu sempre, por exemplo, eu acho aquela garrafa linda. Né? Linda essa garrafa. Pronto, acabou. Eu achava linda a garrafa, maravilhosa. Ou, eu vou comprar essa garrafa, ou o vaso vai ficar lindo. Pronto, acabou. De uns tempos para cá, o que eu passei a fazer? Uma árvore. Então, eu observo, eu paro para observar aquela árvore. Os galhos, as folhas, as várias tonalidades. E isso tem me proporcionado uma sensação de mais tranquilidade, de mais serenidade. E eu chego a exagerar um pouquinho de felicidade. Quando você vê um ninho de sabiá, tem 2 ovos, mas você só sabe que só vai nascer um. E daí o passarinho nasce. Você vai lá várias vezes ao dia, ver a mãezinha colocar a comidinha na boca. Aquilo te traz felicidade. Né? Só que, na maioria das vezes, ou até bem pouco tempo atrás, eu achava tudo lindo, maravilhoso, mas, vamos dizer assim, meio que da boca para fora. Não trazia, não levava, entendeu, para dentro. Agora, em dezembro, os pés de acerola estão carregados. Eu olho para ele e digo, eu tenho uma árvore de Natal natural. Há 2 anos atrás, antes da pandemia, o pé de acerola está carregado, está sujando o chão. Então, isso, eu considero... Você reelaborou Isso. E eu considero... o valor do pé de acerola. Um pequeno progresso, ele está sendo útil a mim, me proporcionando aquela sensação de felicidade, de tranquilidade, de ver a generosidade da natureza e do Pai, né? Porque tem acerola, tem pitanga, você tem amora. Então, você passa a observar até nessas diferenças. Eu não sei se eu estou conseguindo, né, ser clara, mas se a gente prestar atenção nesses... Começar é um exercício, não é fácil não, tá? Até você caminhando assim pelo passo, de repente você depara com uma grama que floresceu e que tem uma florzinha amarela. Aí eu parei, florzinha, eu nunca te vi aqui. Aí você para observar, a florzinha tem 5 pétalas, mas ela é minúscula, ela está ali cumprindo o papel dela. E naquele momento ela trouxe... né? Ela conseguiu transmitir, ou eu busquei, esse minuto de felicidade. Eu acho que é um caminho para você, né, ir desenvolvendo outras... Vocês que são os entendidos, acha a palavra aí. Você vai desenvolvendo outros recursos. Habilidades, né? Eu pensei na palavra habilidade. Isso mesmo, entendeu? A Célia está falando aí, eu estou me lembrando de uma coisa. Eu tive um professor militar que ele falava numa coisa que eu acho que é dos militares, você me corrija, que chama-se árvore da decisão. Os militares, né, têm essa questão da árvore da decisão. As folhas estão lá na árvore, né? Elas são talvez o que você observa mais rapidamente no árvore quando você olha são as folhas. Então, são as questões, são os problemas, né? Tem o tronco, que são as motivações, mas o que interessa mesmo na árvore da decisão, por isso que os militares talvez dêem tanta atenção a isso, é você chegar na raízes. raiz. A raiz é que é o problema, a raiz é a questão. Então, a árvore da decisão, que deveria ser usada por todos nós, quando nós nos vemos diante de uma questão que precisa ser, né, vista, compreendida, entendida, aceita, essa árvore da decisão é muito importante, porque quando nós vemos as folhas, às vezes nós nos desesperamos com aquelas folhas que são os problemas. Mas nós não vemos o tronco, que talvez esteja sustentando aquela questão ali, e esquecemos de olhar a raiz, que é onde está, né, a verdadeira questão que precisa a nutrição. Precisa ser alcançada, aquela raiz que tem que ser tratada. Então, esse nosso bate-papo aqui, voltamos a repetir, não é uma receita de bolo. Os psicólogos estão aqui para nos ajudar a entender quem somos. Porque o que somos é o que o mundo acha que somos, né? O mundo nos vê como o quê? Mas quem somos é algo muito internalizado.
Então, você começar o ano novo fazendo esse processo de avaliar quais são as questões que você quer resolver e entender quais são essas questões, talvez seja importante, né, Júlia? Eu acho que o principal desse programa ser aqui na nossa terceira semana é a gente principalmente pensar assim, tá, agora como o Valdeni já trouxe a meta, você já sentou, já fez a sua meta, e agora? E o que isso tem aí a ver com o que você efetivamente vai te alimentar, te nutrir, vai te ajudar a descobrir quem você é de verdade? Porque aqui eu estava te ouvindo, eu estava pensando assim, como é rico, e ao mesmo tempo a nossa mente diz, mas uma árvore é só uma árvore. Sim. Mas eu acho que o grande processo é que a gente percebe que a gente não está no momento presente. O tempo verdade. todo a gente não está. E a felicidade não acontece em outro lugar a não ser nesse momento presente. Você Pode ser que definiu você muito esteja bem. viajando para a Tailândia, que é o seu sonho. Sim. E eu já vi muitas pessoas, já acompanhei muitas pessoas que, quando chegam lá, não conseguem sentir nada. Porque elas estão tão anestesiadas com um monte de preocupação, que elas não conseguem sentir. Então, a felicidade está associada a você estar no momento presente, estar podendo sentir a sua vida, independente do que esteja acontecendo. E tem uma coisa muito importante, que é como é que a gente aprende a sentir dor sem se identificar com a dor. Entendendo que ela é passageira, entendendo que ela tem os aprendizados. Sim. E que ela vai passar, porque também se a gente quer negar a nossa dor, a gente não consegue sentir alegria. Porque a gente se anestesia. Eu não quero mais sentir dor, então não vou me relacionar com mais ninguém, não vou fazer mais isso, não vou mais fazer aquilo, e a gente vai vivendo uma vida cerceada. Né? Então, às vezes, a gente fala, eu quero minha meta, não quero mais sofrer. Tá, mas e como é que você vai fazer para não sofrer? Né? Vai impedir que coisas aconteçam ou vai aprender a lidar com o que acontece com você? Sim. Né? São duas formas da gente Não olhar o seria que é o realidade, sofrimento. né? Não seria a realidade. A gente não tem como evitar Isso. que o sofrimento nos arrebate. A obra espírita, agora não me recordo se está mesmo na obra kardeciana, se é André Luiz, se é Emmanuel, mas foi dito que para o espírito o tempo é sempre presente. Isso. É hoje, é aqui, é agora. É o que eu preciso nesse momento. E quando nós sonhamos demais, traçamos metas de ano novo, né, como disse o Valdeni, sem ver esse acróstico da palavra meta, nós às vezes sonhamos com algo que isso sim é utópico. Porque você, quando sonha, você não está vendo o seu tempo presente, a sua realidade para dizer que se você é capaz de alcançar aquele sonho, é hoje, é o tempo presente. O que é que você é hoje? Tá, o hoje dentro de você, não é o hoje que os outros olham e vejam, mas o hoje dentro de você. Eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu preciso fazer o quê? Eu hoje digo que eu sou capaz de dedicar 8 horas de estudo e alcançar, passar nesse mestrado ou nesse doutorado? Tem que me fazer a pergunta. E a resposta está comigo. Então, para o espírito, realmente o tempo é sempre presente. Agora, o futuro não pode ser apenas um sonho. O futuro tem que ser uma possibilidade de realização. Ou estou errado? Tem razão e tem uma... Você falou que estava em sonhar, eu me lembrei aqui de uma fala do Jung. Ele disse que quando nós olhamos para fora, nós sonhamos. Mas quando olhamos para dentro, nós despertamos. Então, eu quero sonhar ou eu quero despertar? Eu quero sonhar ou eu quero viver? E o Se eu quero despertamento viver, pode ser o caminho da realização do sonho. Sim, é o caminho do autoconhecimento. É a partir desse autoconhecimento, é a partir do me reconhecer que eu vou realizar alguma coisa. De boa, de má, será? Enfim. Mas é a partir do autoconhecimento que eu vou poder planejar, programar, montar essa meta, né? Esse objetivo, Sim. esse programa de vida, Sim. baseado nesse autoconhecimento, nesse despertamento. Aí a gente vê a generosidade dos amigos espirituais, né? A generosidade ou a bênção de termos tido o Chico, né? Com a sua mediunidade, nas mensagens. Né? A gente encontra na doutrina mensagens de conforto, mas aqui a gente mesmo, mensagens sobre confiança, mensagens sobre fé, e o amor deles é tão grande por nós que eles vão mostrando, né, pequenos caminhos, dizendo, né, para você, força,
né? Caminha um pouco mais. Já que você começou, né? Vamos lá. Né? Continua. E é assim uma infinidade, seja nas poesias, ou seja no próprio Evangelho, no livro, na codificação, né? A Gênese, quando a gente lê a Gênese, oh meu Deus, mundos felizes, isso é um incentivo, vai, força, né? Cabeça erguida, presta atenção em você. Um passo mais é importante. Não importa se foi um passo ou meio passo, o importante é ir em frente. Então, eu vejo assim, no meu caso, né, a doutrina espírita é uma bênção, né? É um presente do alto na nossa vida. Então, só depende de nós. A partir do momento que a gente se propõe em busca desse caminho, a ajuda vem. Então, vocês estão percebendo que o propósito desse nosso bate-papo, que vão ser 4 semanas, repetimos, não é passar receita, mas dizer que tudo é possível. Tudo é possível. Nós vamos alcançar, dependendo do ponto de vista que nós estejamos examinando. Então, Júlia, eu agradeço demais a sua participação, foi ótimo. Valdeni nem precisa falar, né? Até porque ainda tem mais um programa com o Valdeni. Ela já tá Na avisando. semana que vem, Valdeni está aqui de novo. Então, não precisa a gente agradecer, porque eu sei que ele faz com carinho, com amor, colocando o saber dele. E é isso que a gente precisa fazer, colocar os nossos saberes a serviço de tudo e de todos. Né? Então, agradeço demais, Valdeni, a você, né? O nosso convidado que convida e traz convidados ilustres. É o convidado que convida, né? Convidados especiais, né? Convidados especiais. A Célia, que pôde estar aqui conosco nesse dia tão especial, é muito importante nós sabermos que juntos nós podemos alcançar um dos objetivos da Rádio de Janeiro, que é levar informação, consolação, sempre à luz da doutrina espírita. Obrigada, Júlia. Foi um prazer enorme te ouvir mais uma vez. Obrigada, Valdeni. Eu que agradeço. Beijão para Célia. Eu também agradeço. E posso dizer para vocês que vocês não percam a próxima semana, que nós vamos ter aqui um outro convidado especial, ou convidada, né? Mais uma convidada. Mais É uma um convidada, time de nós mulher ainda. Se eu puder deixar um último recadinho. Todos. Eu fiquei aqui pensando enquanto a gente estava conversando, eu tive a oportunidade de fazer um curso de empreendedorismo do Sebrae, em que o professor falava assim, a gente subestima as metas de longo prazo, dizendo, daqui a 5 anos eu penso, e superestima as metas de 1 ano, por exemplo. Então, assim, se a gente quer uma coisa, um sonho, né, a gente precisa ter continuidade. E a gente só consegue ter essa continuidade se é o tema de hoje, se a gente tem um propósito para isso. Porque senão a gente faz 3 meses e já desiste. Já desiste, né? E a gente só vai ter propósito se a gente vai estar conectado genuinamente com as nossas emoções. Né? Como, por exemplo, se eu quero um carro, o que isso me conecta? Então, é poder estar assim, efetivamente, mais conectado com isso que está lá dentro do nosso coração. Isso aí. Então, convidamos vocês a estarem conosco na semana que vem, que a semana que vem o assunto é um pouquinho pesado, mas necessário. Nós vamos falar sobre egoísmo e desprendimento. São antagônicos? São palavras antagônicas? Vamos ver se são de verdade na semana que vem. Na semana que vem, porque talvez seja isso que esteja faltando em todos nós, não é em vocês, não. É em todos nós. Nós podemos parar, olhar a realidade desse espelho, que é a vida, que nós temos que nos espelhar nela e saber por que nós não estamos ainda nos sentindo felizes hoje. É egoísmo nosso ou é o desprendimento de saber que nem tudo é possível? Um grande abraço. Saúde mais a todos e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.